Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. 5h50 da manhã. Pode olhar aí, 5h50 da manhã. A paz do Senhor, Claudiana, seja bem-vinda, querida. Shalom. Dia 9 de fevereiro de 2026. Mais um dia o Senhor nos concedeu. A paz do Senhor, Vanessa, Cíntia, seja bem-vinda, querida. Gratidão, glória a Deus, isso mesmo, Claudiana. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Ele nos permite viver na tua presença. Mais um dia Ele nos permite respirar. Somos gratas, por isso estamos aqui, não é verdade? Deus venha abençoar a vida de cada um que entrar por essa live no dia de hoje. E todos os dias, né, que nós estaremos aqui. São 70 dias pela misericórdia do Senhor. E eu creio que nós vamos conseguir, porque o Senhor é bom, porque somos gratas e foi Ele que nos chamou. E a nossa alegria é estar na presença do Pai. Seja bem-vindo, Ademar. Sejam todos muito bem-vindos. E a direção que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, hoje nós vamos falar de provisão. Quem está entre nós que precisa de uma provisão de Deus nesta manhã, neste dia, nesta semana, né? Quem não precisa de uma provisão de Deus, né? Creio, eu preciso. Que você possa escrever aí. Eu preciso de uma provisão de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele vai agir no sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu já quero profetizar sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida financeira, sobre o seu emocional, sobre a sua vida espiritual, provisão de Deus. Talvez você esteja numa situação que aos teus olhos seja impossível diante do Senhor, diante dos teus olhos carnais. Mas eu quero profetizar que para Deus nada é impossível. A provisão do céu vai chegar sobre a tua vida nessa semana, neste dia. Deus vai te surpreender. Eu creio em nome de Jesus. Marisa, seja muito bem-vinda. A direção do Senhor, Marisa, para hoje é provisão de Deus sobre a sua casa, sobre os seus negócios. E eu já quero orar entregando esta live nas mãos do Senhor. E você que tem Bíblia, aí eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Lucas 9, nós vamos falar um pouco dessa passagem, aonde vocês sabiam que a única passagem da multiplicação dos pães, a única passagem que existem nos quatro evangelhos, a única passagem que existe, você olhar em João, Mateus, Lucas e Marcos, é a única passagem, a multiplicação dos pães. E Deus colocou no meu coração de nós entendermos que o pouco que nós temos, é nesse pouco, que talvez você ache que é tão pouco, é o que Deus vai multiplicar na sua vida. Bom dia, Cleise, seja bem-vinda, a paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe você, sua família. Tipo que você colocar as mãos. Reginaldo Santos, seja bem-vindo também, a paz do Senhor. Vamos falar sobre provisão e eu quero te dizer que Jesus é tudo que nós precisamos. E quando Jesus chega, algo acontece. Quando Jesus chega na vida do homem e da mulher, algo acontece, tudo muda, aliás. E é isso que vai acontecer, né? Quando damos lugar, quando acreditamos, usamos a nossa fé, Ele muda cenário, Ele muda história, Ele transforma, Ele age e Ele honra a nossa obediência, Ele honra
a nossa renúncia e vai ter honra sobre a sua casa essa semana, este dia chamado hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero te entregar esta live, eu quero te entregar a minha vida, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa cobrir a minha família com teu sangue, cobre a minha filha, o meu esposo, os meus negócios, o meu time, meu Pai, a minha equipe. Cobre, Senhor, me cobre com o teu sangue nesta manhã, cobre os meus irmãos que estão aqui comigo, Senhor. Nós te entregamos as nossas vidas, nós te entregamos o nosso dia, nós te entregamos, Pai, tudo que almeja o nosso coração, que seja alinhada, Senhor, tudo que almejamos o nosso coração, seja alinhado com o teu coração, seja alinhado com os teus sonhos, seja alinhado, Senhor, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, nós estamos aqui porque te amamos. Nós estamos aqui, Deus querido, porque reconhecemos, Senhor, que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Pai, nós declaramos nesta manhã nossa dependência a ti. Oh, decantarabacheve, oh, decantarai. Toma, Senhor, os teus filhos nesta manhã, Senhor. Renova a força dos teus filhos. Toca no último fio de cabelo até as plantas dos pés. Renovando, meu Pai, dando saúde, dando força, direção, discernimento, sabedoria. Não deixa os teus filhos confundidos nem envergonhados, não, Senhor. Deus, tem pessoas aqui, Senhor, tem filhos teus aqui, Senhor, que precisa de um milagre, que precisa de uma intervenção sua. Pai, em todas as áreas, em algumas áreas, que o Senhor possa, Pai, manifestar a tua glória, que o Senhor possa mostrar que o Senhor é Deus na vida deles, que o Senhor possa, meu Pai, surpreender os teus filhos nesta manhã, neste dia, nesta semana, Senhor. Oh, Deus querido, nós renunciamos à nossa cama, nós renunciamos, Senhor, ao nosso sono. Nós mudamos, Pai, a rotina da nossa vida, do nosso dia a dia, Pai, para chamar a atenção de Ti, porque o Senhor também merece, porque nós somos gratos, porque o Senhor nos deu fôlego de vida, o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias de sermos pessoas melhores. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, entra na mente do teu povo, meu Pai. Quebra padrões, Senhor, que tem impedido o teu povo de ouvir a tua voz. Quebra, Deus querido, Deus santo, tudo que tem, Jesus querido, afastado os teus filhos da tua presença. Nós te clamamos nesta manhã, faz um milagre. Senhor, às vezes eles olham, acham que é tão pouco que eles têm, mas o Senhor tem poder de multiplicar, como o Senhor fez, Pai, no passado. Como o Senhor multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, meu Pai, e alimentou aquela multidão. O Senhor pode fazer também na vida dos teus filhos. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, entra com providência e dá vitória. Os teus filhos, as tuas filhas, nesta manhã, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas batalhas. Pai, nós enfrentamos, Pai, só o Senhor sabe o que nós temos enfrentado dentro da nossa mente. Pai, nós te pedimos que todos os nossos pensamentos leva cativa a nossa mente a Ti, Senhor. Nós renunciamos tudo que não provém do Senhor nesta manhã e que o Senhor possa fazer um milagre nas nossas vidas, porque nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos de Ti. Nós somos dependentes de Ti. Em nome de Jesus, meu Pai, visita o Teu povo nesta manhã e faz o milagre acontecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, santo é o Teu nome. Quem já abriu a sua Bíblia? Em Lucas 9, nós vamos ler aqui alguns versículos, né? Eu quero dizer para você que quando pouco nas mãos de Jesus se torna abundância eterna. O pouco nas mãos de Jesus se torna abundância eterna. A palavra de Deus diz em Lucas 9 que Jesus ele convoca os discípulos, ele nomeia os discípulos e envia os discípulos, né, às aldeias para pregar o evangelho. Ali ele reveste os discípulos com poder e graça e envia. E os discípulos, a palavra fala que tendo Jesus convocado os 12,
deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuar curas, e também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Glória a Deus, aleluia. E assim, os discípulos ouviram a voz do Mestre, como eu, como você, ouvimos, estamos aqui também pregando a palavra de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas não entendem, não compreendem, até renunciam, né? As boas novas, que é o Evangelho, não aceitam. Mas eu e você, que ouvimos a voz do Senhor, estamos aqui. Estamos fazendo o ídolo do Senhor. E imagina aqueles discípulos cansados, né? Porque não é fácil cuidar de vidas, não é fácil pregar a palavra. Muitas das vezes a gente não é aceito, como Jesus mesmo nos ensina nesses versículos, que muitas das vezes nós não vamos ser bem recebidos. Mas eu quero te convidar, te convocar nessa manhã, que você venha se manter firme, se manter, sabe, enraizado no Senhor, que independente da sua família, seus vizinhos, a sua comunidade, os seus amigos de trabalho não compreender, eu quero te dizer que você está no caminho certo. Continue pregando a palavra, continue recebendo poder e graça do Senhor todos os dias, através da oração, através do posicionamento, através do chamado que o Senhor tem sobre a sua vida, porque Deus precisa de você, independente das pessoas entenderem ou não. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Seja bem-vinda, pastora Isamara, Luciana Braga, minha amiga querida, Jerusa. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos, né? Deus abençoe você, sua família. Hoje nós estamos falando de provisão do Senhor, que muitas das vezes nós achamos que temos tão pouco, e com esse pouco o Senhor quer multiplicar na sua vida. É você dar lugar, como aconteceu aqui. Nós estamos em Lucas 9, falando sobre a multiplicação dos pães, onde Jesus convida os seus discípulos para fazer o ID, para pregar, para curar, para libertar, né, os enfermos, os cativos. E os discípulos ouviram a voz do Mestre, independente de serem bem ou não recebidos. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E a palavra diz, se você continuar lendo, né, ali no versículo 10, que Jesus, quando soube que João Batista tinha sido decapitado, imagina uma pessoa que você ama, o nosso coração se entristece. Os discípulos cansados, o que acontece? Eles se encontram, a palavra fala que ao regressarem, né, dessa comitiva, dessa convocação, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou a parte para uma cidade chamada Betsaida. Eu, você, os discípulos, até Jesus, né, nós precisamos desse lugar de descanso, desse momento de descanso, desse momento que nós renovamos as nossas forças. Os discípulos, quando viram que aquela multidão chegava, estava próximo a Jesus, os discípulos, o que eles disseram para Jesus? Para despedir aquela multidão. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele não cansa. Jesus, ele entende a sua dor, ele entende, ele te acolhe nessa manhã. Os discípulos pediam a Jesus para despedir aquela multidão. E Jesus, o que Jesus fala? Aqui no versículo 11, ele acolhe aquela multidão. E é isso que ele está fazendo nas nossas vidas nesta manhã. Ele está te acolhendo, ele está te abraçando, ele entende a sua dor, ele sabe o que você está passando, ele é o único que te entende, ele é o único que sabe verdadeiramente
o que você passa quando você deita o seu travesseiro, deita a sua cabeça no travesseiro para dormir. Ele sabe os seus pensamentos, ele entende o desejo do teu coração. Então, Jesus não cansa. E naquele momento ali, Jesus, por ser, sabe, tão misericordioso, aquela multidão clamando por ele, a palavra fala que Jesus, cansado com essa notícia triste, ele acolhe a multidão ali, ele cura, ali ele faz prodígios e maravilhas. É isso que ele tem feito na sua vida. Karine, seja bem-vinda. Karen, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor Jesus. E é isso que ele quer fazer e vai continuar fazendo, porque Jesus, ele não cansa, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Jesus é o único que está disponível para nós 24 horas. Quando você, sabe, sente aquela... A nossa alma anseia, né? Sente aquele buraco, aquele vazio. Ele é o único que, ao dobrar o joelho, você clama, ele vem, te abraça, sabe? Ele te levanta, ele te sustenta, ele renova suas forças. Como a palavra diz, ele dá força àquele que não tem força, ele renova a força daquele que não tem vigor. Os jovens cairão, os moços se cansarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. E ali a palavra fala que as multidões, ao saberem, seguiram-no e, acolhendo-as, falavam-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de Jesus multiplicar o pão, ele revela o coração do Pai, esse coração amoroso, esse coração acolhedor, esse coração que nos dá força, nos dá vida. Essa presença que preenche, sabe? O mundo nunca terá, sabe, o poder da graça, da palavra e da presença de Deus nas nossas vidas. Rita, seja muito bem-vinda. Onde termina o recurso humano, começa a glória de Deus. Naquele momento ali, quando começa a declinar o dia, então se aproximaram os 12 e lhes disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimentos, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe-vos mesmo de comer. E responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque ali estavam cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. E eles atenderam, acomodando a todos. O Senhor, através dessa palavra, eu entendo que o Senhor, para fazer um milagre na tua vida, nós precisamos entender que é necessário ter organização. Para Jesus fazer um milagre nas nossas vidas, é necessário ter organização. O Senhor não age na bagunça, o Senhor não age na confusão. Ali Jesus, ele pede os discípulos para que organizassem o povo de 50 e 50, sentados ali no campo, na relva, para poder fazer o milagre. E hoje eu te convido que você venha organizar a sua vida, para que Jesus venha fazer o milagre. Hoje ele te pede para que você venha organizar, colocar tudo em ordem, porque Deus, ele não trabalha na bagunça. Que você possa, sabe, trazer o shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que você possa se arrepender. O primeiro dia foi posicionamento, o segundo dia nós clamamos a identidade de Cristo, que Cristo é suficiente. Nós declaramos que a palavra é suficiente. No quinto dia, a palavra que Deus nos deu foi arrependimento, para que o Senhor criasse em nós um coração puro, um coração disposto, e desse a alegria, devolvesse a alegria da salvação. E assim nós temos vindo. Hoje nós estamos falando de provisão de Deus. Então, primeiro nós precisamos organizar a nossa vida.
nos posicionar, declarar que Jesus é suficiente, declarar que a palavra é suficiente nas nossas vidas, nos arrepender. Nós precisamos, sabe, usar a nossa fé, continuar usando a nossa fé, porque Deus ele vai fazer um milagre, vai continuar fazendo um milagre. E como eu disse, o pouco que nós temos, o Senhor multiplica. Talvez você ache que não é capaz, não consegue, é tão pequeno, mas é quem você é, como você é, porque você é único, você é única. É da forma que que Deus te conhece, como Deus te fez. É como Deus quer te usar. Então que você venha se posicionar, colocar a sua casa em ordem, colocar o que é necessário, se arrepender, clamar, sabe, declarar nessa manhã que Jesus é suficiente, porque Deus, ele vai multiplicar na sua vida. Deus vai trazer provisão sobre a sua casa. Portal do Sabor, seja bem-vindo, bem-vinda, né? Eu não sei se é. Deixa seu nome aí para mim. E o deserto não impede milagre quando Jesus está presente. O pouco não é o problema é não entregar. Que você possa entregar esse pouco que você tem para que Deus venha multiplicar e alimentar multidões através da sua vida, como aconteceu aqui. Os discípulos iam até Jesus e aqueles 5 pães e 2 peixinhos sobrejou. A palavra fala que sobrejou cestos e cestos de pães e peixes. Sobrou, além de alimentar aquela multidão, sabe? Passou, né? É assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele multiplica e sobra. Olha que tremendo. Na presença do Senhor não há falta. Na presença do Senhor, ele multiplica e ainda sobreseja a quantidade quando ele multiplica. E tomando 5 pães e 2 peixinhos, erguendo os olhos para o céu, o abençoou, partiu e deu aos discípulos para distribuir ao povo. E todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Olha só que tremendo. Alimentou todas as crianças, as mulheres, os homens, e ainda sobrou 12 cestos. Eu quero profetizar na sua vida. E essa semana você vai ver muita abundância, muita multiplicação do Senhor sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida emocional. O Senhor vai multiplicar, sabe? Você vai sentir tanto. A partir de hoje, Deus já está nos saciando nesta manhã. Angélica, seja bem-vinda. A Cássia, portal do Sabor é a Cássia. Amém. Glória a Deus. É verdade, pastora Isamara. Jesus é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele teve compaixão dos enfermos. Jesus tem compaixão de você. Jesus não manda a multidão embora, ele diz aos discípulos, dai-lhes voz de comer. E assim nós fazemos todos os dias, vamos na fonte, que é Cristo. Vamos na fonte, alimentando da palavra para poder, sabe, saciar essa multidão que está aí fora, que é o mundo, que clama, que grita, que geme. Nós somos os discípulos, o Senhor nos escolheu para sermos boca dele nessa terra. E ele quer distribuir para essa geração, para os filhos que ele escolheu. E Jesus escolheu você desde o ventre da tua mãe, sabe? Desde o dia que você foi concebido, seu pai e sua mãe, ele te escolheu, ele tem uma história linda na sua vida para realizar. Que você venha dar lugar, se alimentar e ser boca do Senhor nessa terra, porque todas as vezes que nós vamos até Jesus, ele nos entrega algo para que nós venhamos, sabe, a essas pessoas que clamam por algo, e muitas pessoas às vezes não dá lugar, e como irão crer se não tem quem pregue? Nós estamos clamando pelas nações, nós estamos em jejum pelas nações, nós estamos em jejum pelo Brasil, como eu disse desde o início, que esse ano é ano de eleição, e nós precisamos clamar pelo Brasil, nós precisamos clamar
pela nação, para que o povo venha votar consciente. E quando nós nos posicionamos, pregando a palavra, falando do amor de Cristo, as pessoas são alcançadas. E Deus está liberando sobre nós nesta manhã unção, poder, como Ele fez quando Ele convocou os discípulos para ir àquelas aldeias e pregar a palavra. O Senhor está nos revestindo de poder e autoridade nesta manhã. Que você possa receber poder e autoridade nesta manhã. Para que essa semana você, aonde você for, colocar as plantas dos seus pés, aonde o Senhor te direcionar, você possa, sabe, alimentar quem está carente, quem está, sabe, com fome da palavra, com fome da presença. O reino funciona assim: Deus faz o milagre, mas nós nos envolvemos no processo. O Senhor usa os teus filhos, o Senhor usa os seus discípulos. No reino, a responsabilidade vem antes da provisão. Quem anda com Jesus aprende a olhar além da escassez. O reino não foge da necessidade, ele a enfrenta. Compaixão é a porta dos milagres. Quem vive o reino não terceiriza a responsabilidade espiritual. Como eu disse desde o início, cada evangelho, Lucas, Mateus, João, Marcos, a única passagem, né, é a multiplicação. A única passagem que existe nos 4 evangelhos é a multiplicação dos pães. E em Marcos, ele declara que o bom pastor e a ordem, Marcos enfatiza, Marcos escreve para os romanos, Jesus como servo poderoso e pastor cuidadoso, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Marcos 6,34, depois se vocês quiserem conferir na Bíblia de vocês, o milagre nasce da liderança espiritual. Jesus ensina, organiza o povo em grupos e depois multiplica. Milagre não é bagunça, milagre flui em ordem. Deus organiza antes de multiplicar. Onde há pastoreio, há provisão. Onde há cuidado, há abundância. Deus não alimenta multidões desorganizadas. Ordem espiritual procede crescimento. O bom pastor cuida até do detalhe. Em Lucas, o Evangelho de Lucas diz que é sobre missão, partilhar e autoridade. Lucas escreve para os gentios, Jesus como Salvador universal, preocupado com o social e com o espiritual. Em Lucas 9,16, como a gente leu, levantou os olhos para o céu e abençoou. O milagre vem do céu, não do pão. Olha que interessante, o milagre vem do céu, não do pão. Quando nós estamos conectados com o céu responde às nossas orações, o céu responde o nosso clamor. Ina, seja bem-vinda, querida, a paz do Senhor Jesus. Jesus envolve os discípulos, o pouco vem de alguém anônimo, como aquela criança. É como eu disse, talvez você ache que é incapaz, é tão pouco que você tem, mas é o pouco que você tem que Deus quer multiplicar, quer usar nessa terra. Você venha dar lugar, ouvir a voz de Deus, como os discípulos ouviram. O que você entrega pode alimentar muitos. Deus usa o simples para tocar o coletivo. Autoridade espiritual gera provisão comunitária. Olha aí, Deus quer te usar aí na sua cidade, na sua comunidade, na sua igreja. Tem quantos anos, né? 18 anos servindo ao Senhor. Quantos anos eu fiquei no banco? A Luciana Braga, que está aí, sabe. Eu ia para a igreja e voltava, e achava que estava tudo bem, e não estava, né? Até que algo aconteceu, que eu vim despertar, aonde eu fui até o meu pastor e, sabe, conversei com ele, falei com eles que se ele precisasse de mim, com a missionária, que é a esposa do meu pastor, eu declarei, né, para os céus, eis-me aqui, e como Deus mudou minha vida, tem mudado minha vida, que você também possa tomar essa atitude de fé, sabe, aí dentro da tua igreja, na tua comunidade, dar lugar, fazer a obra com amor,
porque enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas, né? E João, ele revela identidade. João escreve com profundidade espiritual: Jesus como Filho de Deus, o pão da vida. Em João 6,35, Jesus declara, né? Eu sou o pão da vida. João não foca só no milagre, mas no significado do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Milagre sem revelação gera multidão rasas. Revelação gera discípulos profundos. Jesus não veio só saciar estômagos, mas almas. Jesus é o único que pode saciar a sua alma cansada, a sua alma fadigada. E é isso que ele está fazendo nesta manhã, comigo e com você, renovando as nossas forças, nos alimentando, multiplicando, trazendo provisão para essa semana. Sabe, a profissão que você exerce, Deus ele vai multiplicar nas suas mãos, ele vai multiplicar, sabe, o que você tem entregado, tem renunciado. Mateus, a compaixão do reino, Marcos fala do cuidado do pastor, Lucas fala da missão e da partilha, e João revela o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez hoje você está no deserto, como aqueles discípulos estavam. Talvez você esteja um pouco cansado, né? Talvez você tenha pouco, como eu disse, mas se você colocar nas mãos de Jesus o que parece insuficiente, se tornará testemunho. Você vai testemunhar a glória de Deus. O pouco que eu entrego nas mãos de Jesus se torna abundância para a glória de Deus. Louvado seja Deus. E eu quero que você declare nessa manhã sobre a sua casa, sobre a sua vida, a provisão. Pai, eu recebo a provisão do Senhor sobre a minha casa. Pai, eu recebo, meu Pai, o milagre que o Senhor vai fazer na minha família. Eu recebo, Deus querido, Deus santo, o que eu mesmo, meu coração está alinhado com os seus sonhos, com o teu coração. E o Senhor vai nos surpreender nesta semana, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor vai surpreender a tua igreja, os teus filhos. Eu creio em nome de Jesus. Eu quero declarar 7 verdades que Jesus ele declara que ele é. Em João 6,35, Jesus declara: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim